E hoje a gente está recebendo de maneira virtual, evidentemente, o prefeito de Campinas, Dário Saad. Vamos falar principalmente sobre a lotação nos leitos de UTI Covid aqui na cidade de Campinas. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Zezé de Lima. Boa tarde, Rosco Guilherme. Vamos passar para as duas. Vai lá, quem vai fazer a primeira pergunta? Prefeito, a gente estava agora, eu e a Rose, acho que o Marcão também, porque essa é a lição de casa diária, aí, segunda, quarta e sexta, ouvindo a entrevista coletiva do governador João Dória e as autoridades de saúde do estado falando da Covid. Né? Várias notícias ruins, dentre as quais um recorde aí de internações no estado de São Paulo. Nesse momento, 6.410 pessoas internadas em UTI. Isso daí é maior do que o outro pico que já teve, que era na casa de 6.250. Aqui em Campinas, a gente acompanha também a questão das vagas em UTI ficando cada vez mais raras. Prefeito, quanto tempo as pessoas têm ficado internadas? Porque uma desconfiança das autoridades é de que as pessoas têm ficado período mais longo internadas. Como é que é a realidade aqui em Campinas? Aqui em Campinas nós temos duas questões. Primeiro é o tempo de internação, que aparentemente nos últimos dias ele tem ficado mais longo. Nós estamos preparando um levantamento completo em relação ao período de internação dos pacientes nessa fase, digamos assim, nessa segunda fase da pandemia. Outra questão que nós estamos observando é um percentual maior de pessoas que são atendidas em nossos ambulatórios específicos para a Covid-19, necessitando de internação. Então, nós estamos avaliando que a pandemia ela está mais agressiva do ponto de vista do percentual de pessoas que pegam a doença, que procuram um serviço do SUS, pelo menos, e que o percentual maior necessita de internação do que até um mês atrás, uns 20 dias atrás, durante a pandemia. Agora, prefeito, o que nós temos hoje é que ontem a Campinas chegou a 100% de lotação nos hospitais da Prefeitura de Campinas. Como está a situação hoje e quantas pessoas ficaram aguardando para poder liberar um leito por meio da CROSS, que é a central de vagas do Estado? Olha, da CROSS nós não temos a informação em tempo real. O que nós temos a informação é que houve realmente ontem uma lotação dos leitos de UTI. Esses leitos conseguiram ser regulados, encaminhados, como a gente tem acompanhado, mas hoje, às 14 horas, nós vamos anunciar uma série de ações, não só em relação à ampliação de leitos, mas também outras ações buscando controlar e controlar essa pandemia. Então, assim, desde o final de semana, eu estive no Mário Gatti ontem, a manhã toda, circulei pela UTI, pelo pronto-socorro, pelas enfermarias e conversei com os médicos, não só o presidente da rede Mário Gatti, mas os médicos também que atendem no dia a dia. Hoje de manhã me reuni já durante um período grande com a Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde, e nós estamos agora, daqui a uns 20 minutos por aí, nós vamos anunciar uma série de medidas, não só na questão da ampliação dos leitos. Ô, prefeito, o senhor está ao vivo falando para Campinas. Eu sei que o senhor vai ter uma coletiva, só que o senhor falou de controlar essa pandemia. A única forma de controlar a pandemia é deixando o povo isolado. E o que nós temos visto é que ninguém mais está obedecendo, ficando em casa e está como se nada tivesse acontecendo. Em contrapartida, nós estamos tendo uma superlotação de leitos de UTI. Que ação que a Prefeitura vai fazer nesse sentido de falar com as pessoas para que elas fiquem em casa? Porque mesmo que o senhor aumente leitos, que o senhor deve anunciar o aumento de leitos, pode não ser suficiente, já que o Estado falou hoje que na próxima quarta-feira deve anunciar uma série de medidas restritivas
nas cidades, nós não sabemos quais serão as cidades que terão essas medidas restritivas por causa da lotação dos leitos de UTI e o fato também de que as pessoas estão vivendo a vida normal, como se nós não tivéssemos aí uma pandemia. Rose, realmente a população cansou da pandemia. Nós estamos há mais de um ano nessa luta, aí, quase um ano cravado nessa luta, e a gente entende que não é só ampliando leitos que nós vamos controlar essa pandemia. Por isso, a gente vai anunciar medidas além do aumento de leitos. É muito importante a gente persistir e insistir, não digo mais na questão de ficar em casa, por exemplo, mas na questão de não aglomerar. A Vigilância Sanitária vai apresentar, foi feita uma pesquisa muito grande por parte dos técnicos da Prefeitura, dos técnicos da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, do ponto de vista de onde está ocorrendo mais contaminação. São dados não só de Campinas, dados de vários países, onde há essa maior contaminação. Então, nossas medidas, talvez apresentadas hoje, anteciparão algumas questões do governo do Estado. Outra coisa importante é o seguinte: nós não recebemos ainda, além daquela primeira paciente que veio de Manaus, os resultados dos exames de sequenciamento genético para a variante de Manaus. Mas a gente suspeita que pelo avanço das contaminações e pela agressividade da doença, a gente acredita que há indícios, não posso afirmar antes de ter o resultado em mãos, mas há indícios que essa variante esteja circulando por Campinas. Então, é uma preocupação muito grande. Como eu disse, eu passei o final de semana direto monitorando a situação. Hoje de manhã foram horas de reunião, analisando dados epidemiológicos, e a gente vai anunciar daqui a pouco também algumas medidas mais amplas. Prefeito, bom, essa cepa, uma das características, né, dessa cepa aí amazônica seria uma transmissibilidade maior e uma gravidade maior da doença, incluindo inclusive jovens. Né? Foi observado aqui mais jovens ocupando leitos em hospital, seja ambulatorial, seja de UTI. E outra coisa, qual o impacto que a vacinação dos idosos, né, que foram aí, depois do pessoal da saúde, foram eles que estão recebendo essas doses, já teve nessa doença, se é que teve algum, já deu para observar isso? Olha, os dados estatísticos ainda não mostram essa clareza do impacto, porque os idosos foram vacinados acima de 85 anos. E aqueles que estão institucionalizados, que ficam em instituições de longa permanência, aí, independe da idade, já foram vacinados. Nós não temos ainda, estatisticamente, uma resposta dessa vacinação nessa faixa etária. Você falou bem, a variante de Manaus, ela tem se demonstrado mais transmissível do que o coronavírus tradicional, vamos usar esse termo, e tem demonstrado uma agressividade maior também para pacientes jovens. Os dados estão sendo totalmente checados e a gente tem, do ponto de vista do estudo da pandemia, avançando nesses dados aprofundados, porque são dados que chegam a todos os dias e você tem que ter um volume grande para poder tirar uma conclusão. Marcão? Uma reclamação que eu tenho acompanhado muito da população em geral é sobre a fiscalização em relação a bares, restaurantes que têm aglomeração que não estão respeitando as normas sanitárias. No Carnaval, a gente teve uma fiscalização mais ativa, a gente viu as punições aparecendo, mas, em maneira geral, no final de semana, muita gente fala que liga no 156, reclama e não vê a Guarda Municipal chegando para acabar com aquela aglomeração. Campinas tem perna para conseguir fiscalizar toda a cidade e evitar essas aglomerações? Olha, Marcão, gostaria. Você sabe quantos bares e restaurantes tem em Campinas? Não. É muita coisa. É muita coisa, sim. A orientação é para fiscalizar, sim.
a orientação é para evitar aglomerações, Agora, é muito, nós temos milhares e milhares de estabelecimentos desses, a grande maioria funciona dentro da norma e um percentual pequeno funciona fora da norma, com aglomeração. Agora, de 20, 30 mil, você tem 10%, é 3 mil, é muita coisa. Então, assim, 5%. Então, a gente está intensificando. Eu pedi, inclusive, hoje, um relatório de todos os atendimentos do final de semana. A guarda foi em muitos lugares, mas muitos, inclusive em pancadões, em festas clandestinas. Porque o problema, ele não se restringe, não vamos nos iludir que esse problema se restringe em aglomerações só de bares, infelizmente. Ele vai para muitas festas clandestinas. A população tem principalmente os jovens, infelizmente, uma parcela deles participam de festas clandestinas, onde realmente a contaminação é muito grande. Tá certo. Muito obrigado, prefeito de Campinas, Dário Saad, pela participação aqui no Bastidores do Poder. Eu agradeço, muito obrigado, Marcão, muito obrigado, Rose, muito obrigado, Zezé. Um abraço. Obrigada, prefeito. Forte abraço.